Graça e paz, meus amados amigos e irmãos. Já venho eu aqui com a leiturinha de mais uma palavra. Venho ler mais uma palavrinha. Palavra essa que se encontra lá em Marcos, capítulo 9, versículo do 14 a seguir. Essa mensagem já tem como título: O Jovem Lunático. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantado. E correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutes com eles? E um da multidão, respondendo, disse-lhe: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo, lhe disse-lhe: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Ainda trazei-mo. E trouxeram-lo, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estavam mortos. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o segurou, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhes perguntaram a parte, porque o não podemos nós expulsar. E disse-lhe: esta casa não pode sair com coisas alguma, a não ser com oração e jejum. Querido, amados, amigos, irmãos, eu quero dizer para você que ouviu essa mensagem até aqui. Você vê o quanto aquele pai se encontrava angustiado, querendo ver a melhora do seu filho, querendo ver o seu filho sarado, e levou até os discípulos de Jesus, para que ele
fizesse com que aquele espírito imundo saísse. Mas eles, sem jejuar e sem orar, sem buscar a presença do Senhor, eles não tinham força. Daí Jesus fala que sem jejum e sem oração é muito difícil ou é impossível. Porque o jejum e a oração, ela faz com que nós abrimos o nosso coração, a nossa mente, deixando o Espírito Santo fluir em nós, para que a grandeza de Deus aconteça na nossa vida através do seu Filho amado Jesus Cristo. Para que se cumpra na vida daquele que se encontra angustiado, enfermo, de alguma forma, o Senhor venha agir através do nosso jejum e da nossa oração, através do nosso esforço, através daquilo que nós quer que aconteça no nome de Jesus. Nós podemos todas as coisas no nome de Jesus, mas para isso nós temos que nos preparar. Nós não podemos chegar de qualquer jeito, querendo se achar. Não, Jesus fazia porque Jesus tinha todo o poder e toda a autoridade do Pai para fazer. Mas o que Jesus quer? Que nós jejuem e ore, para que nós venha se fortalecer ou nos fortalecer no Senhor, no jejum e na oração. Talvez tem dia que nós chega tão cansado do trabalho, talvez você chegue do seu trabalho bem cansado, talvez você só se deita, muitas vezes, ora até deitado, e não tira ali um pouquinho para se ajoelhar, agradecer a Deus pelo dia, agradecer pela vida, agradecer pelo pão, agradecer pela sua família, agradecer pelo seu trabalho, agradecer até mesmo pelas coisas que não deram certo lá no seu trabalho. Às vezes algo que não deu certo, algo que está te incomodando, você nem entregou nas mãos do Senhor. Devemos entregar na mão do Senhor. E aqui nós vemos nessa mensagem aonde o Senhor chama aqueles homens de geração incrédula. Porque o pai daquele menino tinha trazido e eles disputavam para ver quem tirava, quem expulsava aqueles demônios daquele menino. E como não expulsaram, levaram até Jesus. No versículo 19, ouça o que fala. E ele respondendo, lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando? Porque eles viam a Jesus, eles viam os sinais e as maravilhas que Jesus fazia, mas eles não prestavam atenção que Jesus estava sempre em jejum e em oração. Nós vemos quando Jesus foi tentado, Jesus tinha orado, tinha jejuado. Jesus tinha jejuado 40 dias com 40 noites. Olha, Jesus tinha jejuado e tinha orado. E mesmo assim o inimigo ainda tentava. Imagina nós, que somos frágeis, que somos falhos em oração, em jejum. Imagina nós que somos frágeis. Se não fosse a proteção divina, o inimigo revirava a nossa vida do avesso. Mas a nossa proteção divina, o nosso Consolador, aquele que o Senhor enviou para nos proteger, tem nos dado a paz que nós nem mesmo merecemos. Mas o Senhor nosso Deus disse, e passará céus e terra, mas a palavra do Senhor não passa. Ele disse: não vos deixarei e não vos desampararei. O Senhor prometeu. E o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
A palavra de Deus vai dizer lá em Hebreus 6, versículo 18, no meio do versículo, que é impossível que Deus minta. E a maior verdade que é impossível que Deus minta é nas nossas falhas. Nós somos falhos, nós não agradecemos todos os dias, nós não oramos todo dia, nós não fazemos muita coisa todos os dias para agradar o nosso Deus. E mesmo assim, Ele cumpre com a promessa que Ele disse: não te deixarei e não te desampararei. Um ponto referente ao versículo 19. Deixa de guerrear de modo eficaz contra os demônios e considerado fraqueza espiritual da parte dos discípulos de Cristo. Era considerado como uma fraqueza. Uma fraqueza o quê? Fraqueza espiritual, segundo esse ponto referente ao versículo 19. Deixa de guerrear de modo eficaz contra os demônios e considerado fraqueza espiritual da parte dos discípulos de Cristo. Por quê? Porque eles não tinham jejuado, eles não tinham se preparado, eles não estavam preparados. Por que que a palavra de Deus diz que nós não devemos se preparar, nós devemos estar preparados? Nós devemos estar sempre em vigília, porque o inimigo, ele não dorme. A prova que o inimigo não dorme é quando o Senhor Deus estava reunido com os seus anjos, apareceu Satanás no meio dos anjos. E o Senhor disse: de onde vem Satanás? Ele disse: de rodear a terra e passear por ela. Olha, o inimigo não dorme. Mas Jesus Cristo, Ele também não dorme nos protegendo. Porque se o Senhor dormir, o inimigo bagunça a nossa vida, ainda mais do que ela é bagunçada. Porque se nós formos olhar a pureza de Deus, a pureza do seu Filho amado Jesus Cristo, nós somos considerados como lixo humano. Quando nós vemos nessa palavra, nós vemos aqui, aonde, lá mais na frente, o servo do Senhor vai dizer: e logo o pai do menino, no versículo 24, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Aquele homem, ele se sentia frágil. Por quê? Porque ele via aquela criança, aquele filho enfermo, se jogando no fogo, na água para morrer. Meus queridos, não é fácil. Você que tem aí alguém enfermo na sua família, talvez você que vai ouvir essa mensagem, você tenha alguém enfermo na sua família. Ou você conhece alguém enfermo. Você sabe das dificuldades que é. Imagina sendo seu filho, você conviver com o seu filho todos os dias com uma enfermidade. Imagina você mãe, você pai, conviver com o seu filho drogado, com o seu filho lunático, com o seu filho no álcool, com o seu filho na depressão. Imagina só o tamanho da sua dor. É como a dor daquele pai. E aquele pai, o Senhor, falou para ele que para aquele que crê, tudo era possível. Tudo é possível ao que crê. No versículo 23, a mensagem diz: tudo é possível ao que crê. E o ponto referente: tudo é possível ao que crê. Esta descrição de Jesus não deve ser entendida como promessa incondicional. Tudo não se refere a tudo o que possamos imaginar. A oração da fé deve basear-se na vontade de Deus,
tal oração nunca pedirá algo que seja insensato ou errado. Talvez se você for orar, se você baixar o seu joelho, ajoelhar-se para pedir algo para o nosso Deus, para o nosso Criador, em nome do Filho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ele vai ouvir. Mas Ele vai primeiro nos preparar. Porque muitas das vezes nós pedimos muita coisa, mas nós não estamos preparados para receber. Aquele homem queria a cura do filho dele. Aquele homem queria a cura do seu filho. Mas você olha nessa mensagem, você ouve ele falando, pedindo para que o Senhor, quando o Senhor disse que tudo é possível ao que crê, ele logo disse, ajuda a minha incredulidade, porque ele não estava crendo que o seu filho iria ser curado. Ele não estava crendo. Quando o Senhor fez a promessa a Sara, quando o Senhor fez a promessa a Ana, quando o Senhor fez promessa de vários outros, o Senhor promete e Ele cumpre. Talvez se eu e você prometer algo, nós vamos ser falhos. Mas se o Senhor promete, Ele cumpre. E nessa mensagem, nós vemos aqui no versículo 23 e 24. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Jesus quer apenas que nós crê, que nós peçamos algo, mas que nós peçamos algo que nós vamos se beneficiar em prol de ajudar as outras pessoas. Talvez tem pessoas que pedem algo só para se beneficiar. O Senhor conhece o meu coração, conhece o teu coração. O Senhor conhece as minhas petições. O Senhor conhece as tuas petições. Você está achando por que eu passo por tanto perrengue na vida? Eu tenho pedido ao meu Deus, mas Ele conhece o meu coração mais do que eu. Talvez eu não esteja preparado como aquele pai pediu ao Senhor para aumentar. Ajudar ele na incredulidade dele. É o que nós devemos pedir, Senhor. Ajuda. Porque nós somos incrédulos, nós somos falhos. Se não fosse a bondade e a misericórdia do nosso Deus, o inimigo já tinha nos estragado vivo. Porque nós somos falhos, nós somos imperfeitos quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós vemos para essa mensagem e nós ouvimos o que o Senhor fala para aquele homem que tudo é possível ao que crê, nós se sentimos mais frágil ainda, porque muitas das vezes nós queremos as coisas, mas nós não cremos verdadeiramente, do fundo do nosso coração. Talvez você esteja aí em determinada situação difícil. Talvez você esteja aí em uma situação que aos olhos humanos é irreversível. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui em Marcos, capítulo 9, versículo 23. O Senhor Jesus afirma, e Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Basta só eu e você crer. Mas nós somos tão frágil, tão fraco, que nós pedimos tanta coisa a Deus e nós não alcançamos por falta da nossa incredulidade. Porque nós somos incrédulos, porque nós somos falhos, porque nós somos imperfeitos. Porque os celeiros do Senhor está cheio de bênção. O celeiro do Senhor está cheio de paz. Os celeiros do Senhor está cheio de amor. Os celeiros do Senhor está cheio da sua bondade e da sua graça. Mas nós somos tão falhos, tão fracos que nós não vemos. Lá em Mateus 6, 33, a palavra de Deus vai dizer
que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, o reino dos céus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas muitas das vezes nós queremos algo material para mostrar que nós temos. Mas o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor Deus apareceu a Abraão e perguntou, ele ordenou a Abraão pedir tudo, Salomão, o Senhor pediu a Salomão, que Salomão pedisse tudo o que quisesse. Tudo. Salomão já era um homem rico e sábio. Mas o que ele pediu? Sabedoria. Mais sabedoria. É isso que eu e você temos que pedir. Mais sabedoria. Porque nós somos muito falhos. Nós somos muito falhos. Oh, aleluia, glória a Deus. A fé, aqui em apreço, obtém-se como um dom de Deus. Ele a põe no coração de quem o busca. Sinceridade e também viver fielmente conforme a sua vontade. Nós temos que viver. Nós temos que, pelo menos, se esforçar em viver conforme a vontade do Senhor. Pelo menos se esforçar. Porque só teve um que cumpriu. Foi Jesus Cristo. Eu e você somos falhos. Ele sabe que nós somos falhos. Ele sabe que nós somos fracos. Mas que eu e você, nós não deixe de tentar. Nós não deixe de dar o primeiro passo. Você que se encontra aí, se você hoje der o primeiro passo para Jesus, eu sei que é muito difícil uma pessoa que não é crente estar aqui nesse vídeo aos 22 minutos e 30 segundos. É muito difícil uma pessoa que não é crente estar. Uma pessoa que é crente é muito difícil estar, imagina quem não é. Você sabe por quê? Porque tem hora que as pessoas, o inimigo usa pessoas para querer me desmotivar. Outro dia um ser humano chegou para mim e disse, irmão, eu não assisto seus vídeos porque seus vídeos é muito comprido. Olha, aí passa o dia todo no telefone assistindo coisa imprópria. Mais um vídeo de uma pessoa que eu não tenho sabedoria. Mas eu leio essa mensagem, trago algumas explicações dentro dela, da forma que o Senhor quer que eu faça. Com tanto amor no meu coração pelo que Jesus fez na minha vida. Se você soubesse de onde o Senhor me tirou e aonde o Senhor me colocou, se você soubesse quem era eu e o que o Senhor tem feito na minha vida, você dizia verdadeiramente, esse aí é um servo de Deus. Passar pelo que eu passei e estar de pé, é poucos que estaria. É pouco que estariam aqui de pé como eu estou. Passar pelo que eu passei e estar aqui. Talvez você tenha passado por coisas maiores, mais doloridas do que eu. Mas eu quero dizer que a minha dor é diferente da sua dor. O meu problema é diferente do seu problema. Mas o meu Deus, o teu Deus, Ele é para mim e para você igualmente. Ele me ama como Ele te ama. Ele te ama como Ele me ama. O nosso Deus, Ele é perfeito. Agora, eu e você somos cheios de falha. Por mais justo que nós queira ser, nós temos falha. Sabe para que isso, irmão? Sabe para que isso, irmã? Sabe para que isso, jovem? Sabe para que isso, adolescente? É para que nós não se ache melhor do que ninguém. É para que nós não se achemos melhor ou maior do que ninguém, porque só há um maior e melhor do que todas as coisas. Jesus Cristo, o nosso Deus.
Deus é maior e melhor do que tudo e todas as coisas. Sabe por quê? Porque ele deu o seu único filho por amor de um povo que ele sabia que ia ser falho, que ia ser fraco, que iria negar, que iria para um forró, que iria para um bar, ao invés de ir para a casa dele. Olha o tamanho do amor de Deus para conosco. O camarada vai para o bar, vai para o prostíbulo, vai fazer tudo quanto é ruim. Depois ele deita na sua cama, como se nada estivesse acontecendo. E o Senhor Deus lhe dá proteção, lhe dá paz, lhe dá alegria, lhe dá harmonia. Você tem noção do tamanho do amor de Deus para conosco? É quando nós fazemos algo que nós analisa, que nós desagradamos ao nosso Deus. Agora, quando o irmão desagrada a nós, nós achamos ruim. Quando o irmão fala a verdade para nós, nós achamos ruim. Fulano está se achando, fulano quer ser o tal, fulano quer ser alguma coisa. Quantas vezes um irmão lá em Tuiutaba, Minas Gerais, ele falava do amor de Deus. O irmão Manuel, ele trabalhava numa empresa terceirizada da prefeitura. O irmão José Divino também, eles falavam tanto do amor de Deus para mim. Eu chegava morto de ressaca para trabalhar com eles. O meu hálito perto deles incomodava. E quantas vezes essas pessoas não me deram conselho, irmão? Ele me chamava de irmão. Já você tão trabalhador, tão honesto, abandone o álcool, venha para Jesus. Mas eu não quis dar ouvido a eles. Eu não quis dar ouvido que o Senhor mandou os seus servos ouvir o recado que o Senhor mandou através dos seus servos. Eu não quis. Quantas vezes o Senhor enviou servo e serva de Deus para mandar um recado dizendo que o Senhor me amava, que o Senhor queria mudar a minha história de vida, e eu não acreditava. Eu me afundava cada vez mais no álcool. Olha o quão grande a misericórdia de Deus, o amor de Deus para comigo. É como o amor desse pai citado nessa palavra, Marcos 9, capítulo 9, versículo 23 e 24. Lá no versículo 24. A preocupação daquele pai é a mesma preocupação que o Senhor nosso Deus, que Jesus Cristo tem para comigo e para com você. Mesmo nós sendo falhos, o Senhor nos ama. É como aquele pai, mesmo o seu filho ali, surdo, mudo, endemoniado, o pai a amava. E o amor de Jesus Cristo era tão grande que cobriu o amor do pai e devolveu a saúde do seu filho. Isso que é amor. O amor de Jesus, ele é imenso, ele é grande. O ponto referente aqui ao versículo 24. Nesta vida, nossa fé é inresistente, associada a dúvidas. Nem por isso Cristo deixará de atender às nossas petições, porque Ele compreende as nossas fraquezas e as nossas faltas de fé, e orar, pedindo-lhe a fé necessária. Oh, aleluia, glória a Deus. Devemos confessar a nossa falta de fé e orar, pedindo-lhe a fé necessária. Glorificado seja Deus, meus irmãos. Glorificado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Portanto, meus queridos e amados irmãos, seja como o pai daquele menino, daquele jovem lunático.
Seja como o pai daquele jovem lunático. Eu não sei se você está aí em qualidade de pai ou em qualidade de filho. Eu não sei se você está aí em qualidade de mãe ou em qualidade de filha. Mas seja como aquele pai, o pai daquele jovem lunático, citado aqui nessa mensagem, em Marcos 9, 23. Em Marcos 9, a partir do 14 ao 29. E a mensagem do Senhor vai dizer, no versículo 29, disse-lhe, esta carta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Portanto, meus queridos, o jejum e a oração é a base de muitas coisas. Ou se não, de todas as coisas. O jejum e a oração, ela é a base para que as nossas petições cheguem até o trono divino. Quando nós fazemos as nossas petições em jejum e em oração, pode ter certeza, Ana orava ali. De repente, o servo do Senhor olhou para ela e perguntou se ela estava embriagada. Ela disse, não, Senhor. Eis aqui uma mulher angustiada. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei o tamanho da sua dor. Eu não sei como você se encontra, mas eu quero te dizer. A tua fé moverá a montanha. A tua fé moverá a montanha, porque o Senhor, Ele próprio diz, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Fique com essa mensagem, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. E as suas petições vai ser ouvida, porque o Senhor nosso Deus, Ele é fiel para cumprir. Mesmo nós sendo falho, mesmo nós sendo fraco, o nosso Deus, Ele continua fiel. Amém? Que Deus possa lhe abençoar poderosamente. Pai querido, Pai amado, Deus eterno, Deus da glória, Deus Pai maravilhoso. Meu Pai querido, já venho nesse momento apresentar cada um que ouviu essa mensagem até o final. Pai querido, abençoa, Pai, aqueles que se encontram presos, aqueles que se encontram acamados em suas casas, no leito de um hospital. Aqueles que se encontram desenganados dos médicos, Pai. A última palavra é a tua, Deus querido. Pai querido, chega repreendendo o demônio da depressão que se encontra no mundo. Oh, Pai, chega fortalecendo aquelas pessoas que se encontram depressivas, meu Pai. Chega fortalecendo aquela mãe que luta contra a saúde do teu filho. Chega dando força àquele filho que luta contra a saúde da sua mãe, do seu pai, do seu avô, da sua avó. Quantos filhos tem aí cuidando da sua mãe? Quantos filhos tem aí cuidando dos seus pais? Quantos pais tem cuidando dos seus filhos e das suas filhas? Quantos netos tem cuidando das suas avós, dos seus avós? Quantas pessoas, quantos filhos teus, meu Pai, tem nessa terra cuidando de alguém? Oh, Pai querido, fortalece a todo aquele que tira um tempinho para cuidar do seu pai, da sua mãe, do seu avô, do seu irmão, do seu tio, do seu vizinho, do seu amigo, de quem quer que seja. Pai querido, abençoa aqueles que se encontram no lar dos idosos, nas casas de apoio, chamado lar dos idosos. Pai querido, abençoa aquelas pessoas que cuidam daquele ser humano que se encontra nos lares dos idosos. Ainda bem que tem esses seres que cuida daqueles que os filhos, aqueles filhos a qual seus pais formaram, lhe deram de tudo para que pudesse se formar e se encontra hoje em um lar dos idosos. Não jogue o seu pai no lar do idoso, cuide dele. Mesmo que você coloque ele dentro da sua casa e pague alguém para cuidar dele, mas deixe dentro da sua casa. Deixe para ir para o lado dos idosos aquela pessoa que não tem um pai, não tem uma mãe, não tem ninguém. Não tem um filho, não tem ninguém. Se você tem seu pai, não deixe. Não deixe ele ir para o lado dos idosos. Coloque uma pessoa para cuidar dele dentro da sua casa. Não se incomode se a sua esposa não gosta. Não se incomode se o seu esposo não gosta do seu pai, não gosta da atitude. Mas faça, porque um dia o seu filho vai cuidar de você do mesmo jeito que você cuida
do seu pai. Mas se você jogar o seu pai no lado idoso, pode acontecer de um dia seu filho jogar você também no lado idoso. Mas ainda bem que tem essa casa chamada Lar dos Idosos para acolher todo aquele que se encontra abandonado. Que Deus proteja a todos aqueles que se encontram no lar dos idosos. Que Deus dê saúde, dê paz, dê muitos anos de vida. Que Deus abençoe a cada um que tira um tempinho e vai cuidar dos idosos. Que cuida dos idosos. Que Deus dê sabedoria, dê paciência e muita paz no coração de cada um. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus.